Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Como eu prometi, estou trazendo aqui esse vídeo para a gente discutir um pouco sobre o período joanino. O período joanino é o período que vai entre 1808 a 1821, tá? Geralmente a gente dá uma arredondada aí, também vai até 1822, quando o Brasil tem a independência. Mas Dom João acaba voltando, né, para Portugal em abril de 1821. Depois, daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas datas. Bem, muito bem. A gente, então, vai fazer a cronologia desse período. Poderia ter colocado aqui, né, a cronologia do período joanino, 1808 a 1821. Trabalharemos nas melhorias deste canal, senhoras e senhores. Moçada, é o seguinte, então nós temos aqui em 1808, a corte portuguesa vem para o Brasil, né? E naquela época nós não chamávamos assim de Brasil, era mais correto chamar de América Portuguesa, e eu já disse várias vezes o porquê. Porque o Brasil se tornará efetivamente Brasil quando se torna independente, né? Muito bem. Em 1808 a corte portuguesa veio para o Brasil porque estava fugindo das tropas napoleônicas, que estavam de olho ali no território português. E chegou efetivamente a invadir Portugal. A corte veio para cá, 15 mil pessoas vieram para cá e impactaram muito, mas bastante mesmo, a vida aqui do Rio de Janeiro, principalmente, né? Porque houve grande inflação. E por que houve grande inflação? Porque não havia simplesmente oferta para aquela demanda. De uma hora para outra chegam 15 mil pessoas, como é que você atende? Você não tem produtos, os produtos não brotam do chão, do nada, né? Tem que esperar um tempo. Então houve muita dificuldade de abastecimento da corte. E, além disso, havia o fato de que muitas pessoas foram desalojadas. Enfim, situação bem complicada lá para o pessoal do Rio de Janeiro. Bem, então, 1808 acontece a vinda, né, e muitas alterações acontecem principalmente na cidade do Rio de Janeiro, mas de uma forma geral no Brasil inteiro. Acontece um fato interessante, que é a invasão da Guiana Francesa pelas tropas portuguesas, porque, afinal de contas, Dom João estava querendo uma revanche, né? Napoleão está invadindo Portugal, tá bom, eu vou invadir seu território aqui também. E o Brasil vai ficar ali com a Guiana Francesa até 1817, tá bom? Depois devolve. Toma aí, França, de novo, você é minha amiguinha de novo. 1815, já depois da derrota de derrota de Napoleão e o exílio de Napoleão na ilha de Santa Helena, o Brasil torna-se Reino Unido. Por quê? Qual que é a relação de uma coisa com a outra? É o seguinte, com a retomada do antigo regime, a retomada de algumas coroas aos seus antigos donos, né? As coroas, de uma forma geral, os sistemas monárquicos absolutistas europeus achavam um grande retrocesso o fato de uma corte europeia estar na colônia. Então eles começaram a exigir que a coroa portuguesa voltasse para a Europa. Bem, só que Dom João VI, ao invés de retornar, ele fala o seguinte, sabe de uma coisa? O Brasil agora também é Reino Unido. Agora o Brasil é reino, já não é mais colônia, vai ser agora Reino Unido. Reino Unido de Brasil Algarves, né? Ele declara esse Reino Unido, né? Então o Brasil, ele sai daquela condição de colônia, tá? Mas o Brasil ainda não é independente, é um reino unido, né, a Portugal. O Brasil teria seu governo próprio? Não. Quem que seria o governo do Brasil? O governo português. Por isso que ele não ainda é independente. Ele deixa de ser colônia, mas sem se tornar independente. Entenderam? Muito bem. A próxima data é de 1816, quando Dona Maria morreu. Dona Maria, eu já contei para vocês 787 mil vezes que ela era uma pessoa muito sofrida, ela teve uma depressão muito forte, que na época foi diagnosticada como esquizofrenia, mas ela, na verdade, ela estava numa tristeza profunda por causa da morte do seu filho, por varíola, e aí, vendo toda a situação do reino dela degringolar, e no final das contas ela mesmo ficou bem doente, e aí ela acabou sendo conhecida como Dona Maria a Louca.
Mas Dona Maria foi muito importante, na verdade, porque na época da Conjuração Mineira, da Inconfidência Mineira, foi ela que deu a pena para os inconfidentes, né? E aí acabou confirmando depois a pena de execução para Tiradentes. Dona Maria também ajudou a criar Dona Carlota Joaquina. Dona Carlota Joaquina é esposa de Dom João. Dona Carlota, ela era espanhola, neta do rei espanhol, e ela foi para Portugal com 10 anos de idade. Como ela era muito criança ainda, então Dona Maria I foi a responsável por ajudá-la a terminar de criar, né? E aí uma das poucas pessoas que Carlota Joaquina abaixava assim, e obedecia um pouco era Dona Maria. Mas enfim, Dona Maria morreu em 1816 e Dom João assumiu o trono efetivamente, né? Agora como rei. Só que ele será coroado só em 1818, tá? Vai demorar ainda um tempo. Entre a morte de Dona Maria e a coroação acontece uma revolução muito importante em Pernambuco, que é a Revolução de Pernambuco, nome criativo, né? Que tentava implementar uma república, porque existia um clima de bastante hostilidade entre algumas províncias, nesse momento agora já províncias, contra a corte portuguesa no Rio de Janeiro, porque o gasto com a corte portuguesa era muito alto. E na medida em que o gasto é muito alto, era necessário cobrar muitos impostos das outras províncias. E as províncias mais influentes começaram a ficar revoltadas com a corte portuguesa. E aí a animosidade entre brasileiros e portugueses só aumentou. E que isso, no final das contas, vai contribuir para a independência do Brasil. Bem, nesse momento, a Revolução de Pernambuco tenta, então, eles conseguem tomar o poder local e havia, inclusive, um plano de trazer Napoleão para governar essa república nascente. Entretanto, Dom João VI agiu muito rapidamente e conseguiu debelar essa revolta, prendendo seus líderes, tal, que, enfim, e a revolução não vai para frente. Então, Dom João VI contribuiu para a manutenção do território, né, da integralidade do território brasileiro. Bem, em 1818, ainda em 1817, o Brasil invadiu o Uruguai, que passou a se chamar de província Cisplatina, e o Uruguai vai ficar pertencendo ao Brasil até 1828, não sem sossego, viu? Os espanhóis não aceitaram de jeito nenhum, as pessoas que moravam no Uruguai não aceitavam o domínio brasileiro sobre eles. E aí foi uma guerra atrás de guerra, o Brasil gastou inclusive muito dinheiro, a coroa portuguesa gastou muito dinheiro com essa guerra, para tentar ali firmar o domínio, e só que em 1828 vai perder. O Brasil já é independente, Dom Pedro vai enfrentar uma guerra contra os uruguaios a partir de 1825 e vai perder o Uruguai definitivamente em 1828. E essa guerra com o Uruguai, na verdade, vai iniciar uma série de guerras que vão culminar, no final das contas, com a Guerra do Paraguai lá no ano de 1865. Tá bom? Agora, eu não coloquei a data, meu Deus do céu. 1818, tá faltando uma datinha aqui, gente. Depois eu coloco, tá bom? 1818 foi a coroação de Dom João VI como rei do Reino Unido, né? Do Brasil, Portugal e Algarves. Em 1820 acontece a Revolução Liberal do Porto. A Revolução Liberal do Porto foi fundamental, ela foi muito importante para o processo de independência do Brasil. Por que, Edmar? É porque os liberais exigiram um pronto retorno da corte portuguesa para o Brasil, porque o objetivo dos portugueses, da burguesia portuguesa, era recolonizar o Brasil. Então, enquanto a corte permanecesse aqui, não tinha jeito, e aí acabar com aquele status de Reino Unido. O que foi, na verdade, uma grande confusão, porque a elite brasileira não aceitou retroagir naquela condição. Não, e agora eles já experimentaram liberdade de comércio, abertura dos portos, um forte comércio com a Inglaterra, eles não queriam retroagir de forma alguma. Obviamente, então, a elite brasileira, que inicialmente nem viu muito problema, mas depois ela percebeu os interesses recolonizadores dos liberais e dos burgueses, a elite brasileira vai dar grande apoio a Dom Pedro para que conseguisse a independência do Brasil. A elite brasileira foi o grande suporte de Dom Pedro. Portanto, a nossa independência foi um processo lento, não foi um processo revolucionário, não contou com nenhuma ação mais abrupta
tipo de luta, igual, por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os caras tiveram que lutar, tropas coloniais contra as tropas inglesas, britânicas, né? Agora, aqui no Brasil, não. Houve guerras depois, mas até ali no processo de 1828, com a coroação de Dom Pedro, houve mais animosidades do que efetivamente lutas, tá bom? Então, por isso que o processo de independência do Brasil ele é lento. Por que ele é lento? Porque ele acontece a partir de 1808. Todos os fatos vão contribuir para a culminância da independência do Brasil em 1822. Aí a gente usa a data, 7 de setembro. A data do 7 de setembro é uma data simbolicamente importante, mas efetivamente não teve nenhuma relevância à época, porque apenas foi uma aclamação, foi uma fala que Dom Pedro fez para os seus coleguinhas que estavam dando um rolê lá em Santos, né? E aí Dom Pedro falou assim, olha, se for preciso a gente vai lutar contra as tropas portuguesas. A independência inclusive já estava declarada por Maria Leopoldina, que era esposa de Dom Pedro. E por quê? Porque ela estava lá com José Bonifácio, que era o braço direito de Dom Pedro, e os dois receberam um ultimato lá das cortes liberais. E Dona Maria Leopoldina disse, olha, não vou aceitar que vocês fiquem dizendo aqui pra gente o que a gente vai fazer. Então está declarada a independência, toma aqui a independência. E aí quando Dom Pedro recebe os mensageiros enviados por Dona Maria Leopoldina, ele fala assim, de fato agora não tem jeito, a gente vai ter que lutar. Mas a luta efetivamente não acontece nesse momento, né? Vai acontecer um pouco depois, mas muito contra rebeldes portugueses locais que já estavam no Brasil do que efetivamente um exército vindo de Portugal. Bem, com a Revolução Liberal do Porto, Dom João VI volta para Portugal em abril de 1821, deixando aqui Dom Pedro como príncipe regente. Bem, as cortes portuguesas vão olhar essa situação com olhos muito ruins. Por quê? Porque achavam que Dom Pedro poderia ser um empecilho para os objetivos recolonizadores das cortes, né? E aí, no final das contas, é isso mesmo que acontece. Dom Pedro não aceita nenhuma ordem mais aí das cortes e acaba se tornando o líder da independência do Brasil, né? E isso, o pontapé inicial para essa tomada de decisão será o dia 9 de janeiro, quando ele recebe um abaixo-assinado com 3.000 assinaturas, o que era muito interessante, era algo muito significativo, dando apoio para a permanência dele no Brasil. E aí ele decide ficar no Brasil para liderar o processo político que estava começando a se desencadear. Pessoal, então basicamente é isso. Aqui estão os fatos mais relevantes, mais importantes que eu elenquei. Pode ser que outros professores façam outras seleções, mas essas aqui misturam um pouco de bastidores com fatos importantes do processo do período joanino. E essa data final do período joanino não tem muita relevância, tá, pessoal? É só uma referência, né? Se acaba efetivamente ali em abril ou se vai até a independência do Brasil efetivamente. Porque a independência do Brasil ele não tem uma data. Hoje, claro, que nós celebramos o 7 de setembro, e eu já disse para vocês que essa data ela é importante muito mais por outra coisa do que efetivamente pelo grito do Ipiranga que Dom Pedro fez, tendo uma forte dor de barriga. Tá bom? Pessoal, então por enquanto é isso. Muito provavelmente eu vou fazer um outro videozinho aqui sobre os significados, os sentidos e os fatos relacionados à independência do Brasil. Fiquem atentos. Um grande abraço para vocês. Fiquem bem, fiquem saudáveis e até a próxima. Tchau!